né? Então, é isso. A Rafaela está conosco aqui. Rogério, Rafa, boa Oi, noite. Rafa. Boa noite, tudo jóia? Prazerzão Boa noite, estar aqui Rafaela. com vocês hoje. Também. Legal. Então, aqui acho que já está... eu estava aqui só navegando na nossa plataforma estatística para mostrar o tamanho de oportunidade que existe. Antes de fazer a abertura, eu vou passar para o Rogério, mas, Rogério, queria te agradecer por esse convite, essa oportunidade, por dar abertura no Congresso do Gás, né, e por fazer tanta provocação. Então, a gente só está aqui, Rogério, graças a você, a tua provocação, você é um cara que não desistiu dessa história, você não deixou a gente escapar, ou não é, Rafa? Né? Ele falou assim, poxa, a gente ficou, pô, será que vai ter tal? O Rogério nunca desistiu. Ele acredita tanto na agricultura e na pecuária sustentável, acredita tanto no gás, e tem tanta convicção que o número vai revelar muita coisa boa e que a gente se sente honrado, viu, Rogério, em estar próximo a você e realmente você investir teu tempo, investir tua agenda de trabalho, e agora que a gente possa compartilhar esse conhecimento todo aí. Mas, de qualquer forma, acho que a gente já está com um número legal de algumas pessoas, assim, praticamente 24 pessoas. Não sei se você quer fazer uma abertura, contar um pouco, falar porque está aqui, enquanto o pessoal entra, para a gente também já agraciar quem entrou no horário, né? Ok, primeiro, então, cumprimentar a todos que nos assistem e apresentar os que irão participar da nossa mesa virtual, propriamente dita, que será o Rogério Vian, que ainda não se apresentou. Depois disso, o Schacker, né? Bueno, o Rogério é o presidente do GAS PR, esse grupo que hoje soma mais de 1.000 produtores e milhares já mais de 1.000 hectares também, né? Mais de 1 milhão de hectares, já nesse sistema que nós denominamos alternativo aí de sustentabilidade, né? O regenerativo, enfim, são várias as denominações, mas o nosso objetivo fundamentalmente é praticar uma agricultura mais limpa, uma agricultura mais isenta de químicos, e já estamos conseguindo resultados aí bastante significativos, conseguindo praticamente substituir esses produtos aí por produtos biológicos, no que se refere à defesa de plantas, e por produtos naturais relacionados com a sua nutrição, aí utilizando os denominados pós de rocha, compostagens, enfim, e já com bons resultados, e a tendência é chegarmos aí num nível muito interessante, aí, principalmente em relação a custos. Bueno, é o Rogério Vian, então, que será o presidente do GAS, que vai participar também, o Antônio Schacker, que já falou bastante, todo mundo conhece, da Integra, né, instituto que trabalha com métricas e com medições aí de indicadores de produção, atendendo já várias propriedades, mais de 600, e estabelecidas aí em todo o nosso estado, nosso país e também fora daqui. A Daniela Furlani, também presente, que é da área de desenvolvimento estratégico do gás, também irá participar conosco. Dando início, então, boa noite. Presente aqui o nosso vice-presidente do gás, o Maurício, também já se manifestou no início. Maurício, depois fica à vontade também para fazer alguma consideração. Obrigado. Eu não sei, Maurício, se o Rogério vai poder. Eu tentei conversar com ele há pouco, ele não sabia certo se ele ia chegar a tempo. Eu espero que ele chegue, né? Porque ele é importantíssimo para nós, mas estamos aí. Tomara. Bom, o objetivo da nossa reunião é apresentar uma plataforma de gestão financeira da nossa atividade, da nossa lavoura. Nós temos constatado que nós, produtores, temos nos preocupados muito com tecnologia e com produtividade. E isso, muitas vezes, aliás, a maioria das vezes, vem em detrimento ao nosso custo. E essa plataforma vai nos possibilitar uma gestão muito mais eficiente da nossa lavoura, na medida em que nós vamos ter esses números nas mãos e sendo captados aí de uma forma bastante amigável ao longo de todo o nosso ciclo de produção, e que depois possibilitará também ser
analisada e ser comparada com os demais participantes, possibilitando aí que cada um se situe dentro de um contexto maior, identificando aquelas propriedades que conseguem melhores resultados e verificando também o que eles fazem de diferente para poder atingir aqueles índices. O Vian não se encontra, né? Então, Shaker, se você quiser tomar a palavra aí para nós iniciar a apresentação desse nosso projeto. Muito bem. Legal. Eu esqueci de denominar, o Lavoura Nota 10, né? Lavoura Nota 10 foi o nosso batizado. Porque até quando a gente falou Lavoura Nota 10, sabe, Dani? Foi porque a gente entendeu que nós gostaríamos não só que o pessoal do gás participasse, mas todos os agricultores do nosso país ou da América do Sul participassem conosco desse projeto, né? Porque aí eu vou detalhando qual é a nossa expectativa, o que o projeto é, o que o projeto não é, né? Como ele vai funcionar e quais são as etapas, a nossa experiência nisso. Então, para que as pessoas tenham... Então, hoje é apenas uma primeira reunião. Na verdade, como eu comentei, né, Rogério, a gente tem aí um grupo de vários inscritos que não estiveram aqui. A gente sabe que a pessoa se inscreve, não consegue entrar, mas nós vamos fazer contato, né, Rafa, individualmente com todos, convidando, reforçando para entrar, até porque nós entendemos que quando a gente tem um N mínimo de 20 propriedades interagindo, a gente consegue criar uma inteligência coletiva muito forte. Então, a gente vai fazer de tudo. Pois não. Foi bom você comentar, eu esqueci de referir, que esse programa está aberto para todos os agricultores, até que é fundamental que nós tenhamos diferentes sistemas para poder comparar. Então, ele não é um projeto estritamente para os participantes e associados do gás, ele está aberto para todos os agricultores. Exatamente. Então, a gente tem essa primeira configuração. Eu vou apresentar, vou explicar para vocês o que é o projeto, como ele vai funcionar, um pouco da nossa história também fazendo isso. A gente faz esse tipo de projeto, que a gente chama projeto de inteligência coletiva, né? A gente está vivendo a era da inteligência artificial, né? Então, a gente investe até um pouco daqueles gráficos que eu mostrei no início, eles são a base de um projeto de aprendizado de máquina, inteligência artificial, assim por diante. Mas quanto mais a gente ouve falar e trabalha com inteligência artificial, mais a gente está convencido que nada supera a experiência humana. Nada supera quando a gente trata, né, pessoal, de uma agenda de agronegócio, nada consegue ser mais rico que a experiência de quem viveu 5, 10, 15. Eu perguntar para os Artes, quantas safras você já viveu de agricultura na tua vida, de pecuária na tua vida? Barbaridade, vai ser difícil de contar, né? Até porque eu tenho que revelar a minha idade. Mas são muitas, né? Eu comecei a trabalhar, né, com meu pai, logo que eu me formei, isso foi em 73. E eu queria fazer quantas safras foram idênticas em relação a todos os parâmetros? Nenhuma. As variáveis. Então, estamos falando talvez em 2, quem sabe 3 décadas. Posso arriscar 3 décadas, Rogério? Sim, com certeza. Então, 3 décadas e nenhuma safra foi igual. Por isso que é tão difícil predizer resultado de agricultura, né? Porque você tem aí uma combinação de fatores, onde você tem desde radiação solar, temperatura, vida no solo, água, e mais talvez 2 dezenas de elementos que interferem na produtividade e que não necessariamente são controladas por nós. Então, a gente aprendeu ao longo dos anos que o jeito mais seguro de fazer agricultura é fazer uma agricultura de margem e não de produtividade. A gente aprendeu isso porque, no final, a gente aprendeu que produtividade, todas as fazendas que ganham têm um determinado nível de produtividade, mas não necessariamente as que têm mais produtividade são as que mais ganham, mas as que melhor gerem seus recursos. E a gente percebeu que existe muita vida inteligente na operação agropecuária. E o nosso DNA inicial, estamos falando do final dos anos 90, início dos anos 2000, foi com pecuária. Mas, rapidamente, os pecuaristas perceberam que a agricultura fazia toda a diferença dentro das fazendas e inseriu o processo da agricultura. Então, a gente também monitora a agricultura desde 2012, 2013. Então, a gente completou 10 anos aí
trabalhando com isso, né? Até como o Maurício colocou aqui, agricultura de margem, agricultura de meio ambiente, assim por diante. Muito bem. Mas foi na pecuária que a gente teve a nossa maior audácia, que foi colocar muitas pessoas para debaterem pecuária. E a gente percebeu o seguinte, quando a gente colocava as pessoas para debaterem pecuária, quando não tinha número estruturado, era apenas uma conversa entre amigos. E não era uma análise de resultados estruturada. E foi quando a gente falou, olha, a gente precisa ter número. Então, quando a pessoa fala de um processo, esse processo precisa entregar número técnico, sempre em 3 grandes macroáreas. O número técnico, no caso da agricultura, produtividade, relações de uso de insumo, toneladas de fertilizantes, ou quilos defensivos, ou litros defensivos. Então, você tem métricas técnicas como linhas de plantio, reais o total de tratores por hectare, né? Quantos pés de colheitadeira, seja terceirizado ou próprio. Você tem número técnico. Mas só o número técnico não resolve, precisa de número financeiro. Desembolso, quantas sacas foram gastas, margem em sacas, taxa interna de retorno, percentual sobre o valor da terra, reais em máquina dividido por hectare. Você tem uma série de métricas que conectam o índice produtivo com o índice econômico. Mas também não resolvia só isso, né? A gente precisava entender as métricas climáticas. Praticamente chuva, temperatura média, temperatura máxima, temperatura mínima, né? Mas também não para por aí. No caso da agricultura, a gente tem perfil de solo, né? As análises, NDVI e assim por diante, né? Então, olha que legal, a Dani já estava desde a época da DSM, né? Então a gente se encontrou no projeto lá, que foi bem legal, né? E chega numa outra área de conhecimento que é gente mesmo, equipe, formação e assim por diante. Então, até hoje, debatendo com a Rafaela, que é a nossa coordenadora aqui das ferramentas do Instituto, né, como a plataforma vai ser, o sprint da plataforma, justamente, então você tem uma macro área, que é o nível de desembolso, você tem uma macro área que é produtividade, que é clima, que é máquina, que é cadastro de fazenda. Então, você tem várias áreas, mas de uma forma que eu gostei muito que o Rogério trouxe, de uma forma amigável. Nós já monitoramos lavouras, a gente fala assim, existem 2 camadas. Uma camada mais simples e muito completa, mais simples, por exemplo, onde a gente acompanha quanto gastou de combustível, né? Quanto você gastou de biofertilizante, quanto gastou de semente, tratamento. E tem uma camada mais elaborada, que a gente abriu mão nesse momento, que foi uma camada de quantas horas para preparar de trator, quantas horas para plantar, né? Quantos litros exatamente, ou quantos quilos exatamente. Então, a gente tem essa camada, mas não é a camada que a gente vai trabalhar agora, a não ser que a pessoa queira trabalhar nesse nível de profundidade, mas a gente entende que é melhor começar com o simples e avançar do que começar com o super elaborado. Então, essa foi uma orientação muito clara que o Rogério trouxe para nós um projeto, e a gente subentendeu a ideia, que aquela cabeça de técnico, que ele trouxe a cabeça de produtor, não era nem de agrônomo naquele momento. Cara, vamos simplificar esse negócio, que é melhor a gente ter o simples bem feito do que o avançado mal feito, né? Então, a gente simplificou esse processo numa plataforma. Só que o objetivo do projeto não é só ter os números. Então, eu tenho aqui uma rápida apresentação que eu quero apresentar para vocês, naturalmente, e abrir a perguntas, a dúvidas, a complementos, porque o final disso é um convite a vocês estarem conosco nesse projeto. Quando eu falo conosco, é com o Instituto, com as fazendas do gás, com as fazendas do químico, nós vamos inserir ou procurar inserir todas as fazendas que trabalham conosco, de pecuária, que tem agricultura, participar do Lavoura Nota 10, porque ele já é cliente nosso, a única diferença é que ele vai aderir aos encontros, né? Mas eu vou explicar isso já aqui com uma rápida apresentação, para que a gente seja bastante objetivo aí no que a gente pretende fazer de apresentação. Opa, deixa eu colocar aqui a apresentação. Então, nós naturalmente nos inspiramos no que a gente chama de Fazenda Nota 10, né? Então, a gente foi aí para o Lavoura Nota 10, só vou perguntar, vamos colocar aqui se está aparecendo inteiro, Rafa? Né? Sim, certinho.
Então, joia, e a gente quer multiplicar a visão do agricultor através dos números. Esse é o grande objetivo, porque a gente sabe que o agricultor ele tem muita sensibilidade, né? Ele tem muito entusiasmo. O agricultor do gás é, talvez, o profissional mais apaixonado que eu já vi. Sabe, o Congresso do Gás assim, é impressionante o grau de engajamento, de paixão, de propósito. Então, o gás não é um grupo, é um movimento, né? Isso desde o início a gente percebeu. É um movimento de gente que quer deixar o planeta melhor, que quer ganhar dinheiro, que é ativista a favor de uma causa muito clara, que é a pecuária, a agricultura de processos, tá? Então, isso ficou muito claro para nós. Então, qual é o grande pegada nosso, o grande objetivo desse projeto? É, através da análise dos números, encontrar oportunidades, né, para ampliação dos resultados positivos e financeiros. Como que a gente vai encontrar isso? Através da comparação. A gente tem uma frase que é: quem se compara, evolui. Então, nós vamos comparar, porque a gente vai acompanhar, não é comparar a banana com maçã, tem estatística, tem fundamentação, tem bioma, tem ano que é agricultura. Se a agricultura, por exemplo, Rogério sabe quanto tempo leva até ele deixar o solo do jeito que ele quer ver, não é, Rogério? Então, assim, o ano daquela colheita, sabe, é de primeiro, de segundo, de terceiro, de quarto ano. Então, assim, o objetivo é encontrar oportunidade de melhoria. E qual que é o roadmap dessa história toda? Então, a gente tem assim uma história de, primeiro, coleta os dados, que são aqueles dados produtivos, dados financeiros, dados climáticos, dados de equipe, dados de máquinas e coisa tudo muito simples, né? Esses resultados eles são avaliados de forma produtiva e financeira, especialmente a ideia de trabalhar com milho e soja, mas não impede, Rogério, que a gente trabalhe com feijão, por exemplo, que trabalhe com outras culturas, que a gente sabe que o feijão ele é bastante comum, né? Eventualmente, outras culturas de inverno, como aveia, como trigo, né? E que também podem ser inseridas. Então, a gente está preparando uma plataforma multicultura, né, Rafa? Para que a pessoa vai trabalhar com diferentes culturas, né? Então, a gente tem isso. E aí a gente vai fazer a comparação dos resultados. Mas a principal comparação é a fazenda própria com ela no passado, com a média das fazendas que fazem, né, a mesma cultura, e com as melhores. Quando a gente fala as melhores, não são necessariamente as mais produtivas. As melhores são as mais rentáveis, né? Então, essa aqui é a ideia. Então, a gente tem um trabalho de coletar, processar e comparar. Então, esse é o projeto Lavoura Nota 10. Bom, basicamente, o que nós vamos fazer? Então, de forma simples e objetiva, todo mês a fazenda vai logar na plataforma Resulta e vai lançar atividades como: paguei X reais de mão de obra, paguei X reais de calcário, paguei X reais de pó de rocha, né? Então, a pessoa vai alocando o que ela pagou ou o que ela aplicou, né? Que a gente trabalha com movimento de estoque. O que ela tem no estoque? Então, assim, tudo que ela comprou, que tem no estoque, ela usou. Mas, basicamente, o que ela usou na lavoura, ela vai alocando ali o gasto que ela usou naquela lavoura, que ela vai identificar qual foi a lavoura que a safra vem automático. Então, no final de cada ciclo, os resultados vão ser analisados, compartilhados com o grupo participante. Não vai ser aberto a todo o público, porque a gente vai trabalhar com esse grupo. E o que nós vamos avaliar, por exemplo? Nós vamos avaliar custo e lucro por hectare, perfil ABC de desembolso, produtividade, margem sobre a venda, taxa de retorno, taxa de eficiência de equipe, taxa de eficiência de máquinas, que eu chamo que são números frios. Como assim número frio? Número frio porque eu quero... Não adianta eu saber apenas a produtividade, apenas a margem sobre a venda. Eu preciso entender como ela foi conquistada. E aí entra uma parte importante, que é a troca de experiência. E aí, como que vai funcionar a troca de experiência? Os participantes, né, além de ele ter os números comparados com as referências, a gente vai ter um encontro inicialmente ao vivo e online, mas, se puder ser talvez presencial, viu, Rogério? A gente é da turma do apertar a mão, de olhar o olho. Os encontros presenciais normalmente são mais proveitosos, né? Quem sabe a gente pode organizar esse encontro presencial, porque a ideia é que a gente feche a safra de verão no mesmo encontro e abra a safra de inverno com a perspectiva. Então, a gente sempre vai ter 2 encontros por ano, um fechando uma safra e abrindo outra.
fecha a safra de inverno e fala das perspectivas da safra de verão, né? Para a gente debater de forma organizada e estruturada as práticas que levaram aqueles resultados. Então, para dar um exemplo, existe uma prática que a gente usa nos nossos encontros chamado cadeira quente. Então, de repente, a gente encontrou um grupo de pessoas que tiveram muito êxito na cultura ou tiveram um nível de desembolso muito mais baixo que a média em semente, como nós falamos, para dar um exemplo. Então, essas pessoas sentam na tal cadeira quente para a gente poder trocar ideia como elas fizeram isso. Então, e aí a gente vai documentando e criando, a gente chama aqui de wiki no escritório, que é o histórico disso, para documentar essa inteligência. E também a cadeira quente serve para outro motivo. Pode acontecer alguém que está iniciando esse processo e está lá no meio, e ele vai sentar na cadeira quente. A gente era para ser cadeira fria, mas a gente manteve cadeira quente para não dar polêmica, né? Para falar, eu não estou conseguindo, eu estou com um problema desse tamanho, como eu faço? Então, tanto as pessoas que entregaram resultados notáveis vão compartilhar, quanto aquelas pessoas que estão com grandes desafios. Poxa vida, eu estou com um desafio enorme, porque eu estou com um determinado problema sanitário das plantas, eu estou com determinada dificuldade de encontrar determinado insumo, e aquela pessoa vai compartilhar a dor dela, e existe um grupo de curadores, eu sou um dos curadores, Rogério é um dos curadores, né? Rogério Zarte é um dos curadores, e quem o Rogério identificar, que a gente vai fazer a curadoria dessas perguntas nesse encontro, para que seja um encontro de muito desenvolvimento, de muita documentação, de muita troca de experiência com o número, né? Se a gente perceber que o grupo ficou grande demais, a gente vai trabalhar em núcleos menores, porque a gente percebe que a gente tem níveis de relacionamento que são muito produtivos, né? Então, quando tem 200 pessoas, não dá para você debater um assunto com 200 pessoas. Então, você acaba fazendo aí 5 grupos, aproximadamente, muito bem conduzidos, e subgrupos de 5 pessoas. Então, você cria um processo que é uma espécie de uma construção coletiva, algo que a gente tem bastante experiência, porque a gente trabalha já com grupos de mais de 400 pecuaristas, e a gente consegue construir uma inteligência coletiva nesse processo, né? Na agricultura, a ideia é que a gente usa a experiência. Então, não é apenas lançar numa plataforma, é até fazendo uma ressalva. O projeto não é um software de controle financeiro. Ele é um software que registra o movimento financeiro para que a fazenda tenha os resultados. Se alguém quiser um software de controle financeiro, existe, nós temos, mas não é o objetivo. Eu quero conciliar banco caixa, quero gerenciar meu financiamento, quero fazer meu orçado realizado, eu quero lançar folha de pagamento detalhada por funcionário. Não é na ferramenta Resulta. A ferramenta Resulta é uma ferramenta de comparação. O dado já chega processado lá, que ele vai lançar que a mão de obra que ele gastou naquele mês que foi para o soja, foi para o milho, foi de X reais. Então, é muito simples e rápido e funcional, né, que a gente vai coletar. Mas eu quero lançar a orímetro inicial, orímetro final, eu quero lançar quanto eu gastei em troca de óleo. Não é na plataforma. A plataforma vai colocar manutenção de máquina. Eu não vou gerenciar se nós estamos falando de uma retífica de motor e alguma coisa assim. Então, é para coletar o que eu gastei de manutenção de máquina, para coletar o que eu gastei de combustível, tá? Então, assim, a gente não vai complicar o meio de campo, né, Rafa? Então, nós vamos fazer algo muito simples e algo que a gente está, inclusive, o Rogério é um curador desse plano de contas. A gente enfia um monte de coisa, o Rogério vai lá e fala, não, vamos simplificar para que seja execuível. E a gente concorda plenamente que tem que ser algo possível, mas então não é um sistema de controle avançado, é um sistema de comparação avançada, onde tem todas as variáveis aí nessa troca de experiência. Então, a gente tem o lançamento, o laudo da própria fazenda, a fazenda comparada, os 2 encontros anuais, né? A plataforma Resulta é uma plataforma que é online, que a pessoa faz o lançamento, que ele pode ser semanal, pode ser mensal, né, Rafa? Se ele quiser lançar uma vez por mês, ok. Se ele quiser lançar todo dia, ok. Sem problema nenhum. E nessa plataforma, ele tem uma série de lançamentos, onde ele lança máquina, cadastro de máquina, ele lança cadastro do movimento da agricultura, ele lança os estoques, ele lança o clima, ele lança a equipe, e ele lança o cadastro das fazendas. Então, ele tem, assim, algo bem simples, né? A única coisa que ele lança todo mês, praticamente, é o financeiro,
né? E o clima, naturalmente, mas o resto é um pacote da safra, né? E com isso a gente consegue ter essa visão, né? Muito bem, inclusive a plataforma Resulta está sofrendo alterações para se adequar ao lançamento da agricultura sustentável, da agricultura biológica, da agricultura gás, como podemos dizer assim, né? Do modelo de vocês. A estrutura de plano de contas, então a gente está se baseando, inclusive, no formato que o Rogério Zarte nos instruiu no passado e como o Rogério faz o fechamento da própria lavoura. O Rogério é muito disciplinado com seus fechamentos. Bom, esse projeto, normalmente, como a gente tem em outras culturas, seria um projeto de aproximadamente R$500 por mês, mas para o Lavoura Nota 10 e por toda a nossa parceria, o custo de fazer toda essa gestão, o custo por propriedade da gente ter um analista de resultado que vai dar o suporte, a sessão, os fechamentos, vai ser um investimento por parte das propriedades de R$334 por propriedade mês, que é um valor que a gente acredita acessível, né? Que é capaz, inclusive, da gente ter técnicos que vão se dedicar a isso, né? Que a gente vai estar junto. Então, é também um investimento nosso do Instituto esse nível de desconto, porque é basicamente a nossa tabela de entrada para fazer tudo isso. A gente vai estar bastante a tempo para fazer esse investimento. Então, e quando começa? Na verdade, os interessados, a gente vai fazer uma reunião individual com o interessado, explicando quais são os dados, porque a gente tem já, o time de desenvolvimento já está com a plataforma, né? A Rafa já está com uma prontidão, mas a gente vai organizar como ele tem que organizar os dados para que, quando a plataforma estiver ativa, né, a pessoa já vai começar a fazer os lançamentos, né? Então, essa que é a ideia. Então, assim, hoje, qual é a ideia? A gente tirar as dúvidas, convidá-los, eu vou passar aqui o contato. Aí tem 3 formas de vocês se inscreverem. Uma é deixando o número do WhatsApp aqui para nós, a Isa e a Fran estão registrando para a gente entrar em contato, entrar em contato, fazer o contrato, apresentar os detalhes individualmente, tá? Uma outra forma é mandando e-mail para nós, né? Para contato@integra, né? Até se você puder, Isa, fazer uma artezinha aí no PowerPoint, compartilhar, né? Contato@integra no PowerPoint mesmo, eu mesmo posso fazer. E outra é se inscrevendo, né? Então, assim, a ideia é que a gente tem, já está aqui, desculpa. Então, a gente tem, no link aí do chat, tem, por exemplo, o Fred vai estar conosco, ele já deixou e-mail, então, o Fred é oficialmente o primeiro inscrito, né, aqui do nosso. Obrigado, Fred, por estar conosco nesse projeto. Então, a gente tem o Fred, né, a gente já tem, a Cris já deixou o e-mail dela também para participar, né? Então, assim, como a gente está em pouca gente aqui hoje, quer dizer, pouca gente, nós estamos em 30 pessoas, mas é importante que vocês coloquem como você quer que a gente faça contato com você aqui no chat, né? Então, a gente vai fazer contato individual, porque, na verdade, a gente vai... vocês estão contratando o Instituto Integra, na verdade, existe uma curadoria do Rogério, uma supervisão, um apoio, né? A empresa dele vai poder dar consultoria técnica, mas nesse projeto, a partir de dados, a gente não vai sobrecarregá-lo. Na versão anterior, né, Rogério? O Rogério ficou ainda com uma agenda muito envolvido com supervisionar, cobrar. Então, a gente eximiu o Rogério dessa história de ficar entrando em plataforma, ligando para as pessoas. Então, nós vamos ajudar os dados, né? E o Rogério vai poder, a empresa do Rogério, naturalmente, para quem quiser assessoria técnica, o Rogério é uma espécie um coordenador técnico que a gente vai ter assim, né? Quem já tem os dados, Fernanda, a gente puxa os dados sim, então você nem precisa pagar nada adicional, tá? Então, se você puder já mandar contato conosco, Fernanda, a gente já cuida disso, então a gente já tem essa... Então, quem é cliente atual continua, quem é cliente só de pecuária e tem agricultura e não participa, vai entrar, porque a gente quer ter um N bastante grande, a gente já quer ter aí nós queremos caminhar para um benchmark muito produtivo. E como produto final disso, né, Rogério, o que a gente quer? A gente quer divulgar práticas sustentáveis, com número, com visibilidade, sabe, com visitas técnicas. A gente tem feito missões técnicas muito, muito positivas, mas é muito diferente você fazer uma missão técnica
Por exemplo, visitar a área do Rogério Zarte. Chega lá e conhecer o histórico da área, a produtividade, o desembolso, né, a margem sobre a venda, a taxa de retorno. É muito diferente a gente ver isso em loco, com número, do que simplesmente ver uma prática sem número. Né? Eleger os top rentáveis, premiar, né, Rogério, as melhores práticas, as fazendas que realmente contribuíram mais. Então, a gente vai ter um ranking, e não um ranking, porque a vaidade, porque o Maurício ficou primeiro colocado de fazendas e tal, mas porque a gente acredita que quem tem as melhores práticas vão poder, o grupo Lavoura Nota 10, reconhecê-los mesmo como pessoas que estão trabalhando de um jeito diferente, né? Então, e a gente ter ainda mais voz nesse processo, né? Que é um processo sustentável. E aí, naturalmente, surge a oportunidade da gente conhecer, encontrar, debater e evoluir. A gente acredita que isso vai ser muito positivo, essa troca de experiência. Os institutos... Giovanni, não, assim, até ótima pergunta. Giovanni perguntou aqui se será divulgado os dados com o nome da empresa fazenda. Não, a gente respeita a LGPD, inclusive um trabalhão que a Rafa teve para a estatística esse ano, foi até falar anonimizar, o maior trava-língua que tem na face da Terra. Então, os dados são anonimizados, tá? Você recebe os seus dados, nós, inclusive, não temos, né, nós não temos essa liberdade de divulgar os dados, a gente só divulga dados consolidados, de média e assim por diante. A transmissão dos dados, elas são todas criptografadas, né, Rafa? Até, se você quiser explicar um pouco como funciona isso, é legal. Inclusive, tem um termo de confidencialidade que a gente assina, porque os dados são de vocês e não nossos, né? Se você quiser falar, Rafa. Como que funciona? No contrato, a gente já tem uma cláusula lá que explica certinho a lei LGPD, e todos os dados que são lançados são de propriedade ou do CPF ou do CNPJ da empresa que está lançando, e só vocês têm acesso a essas informações. Para o benchmarking, vai todas as médias, então a gente não identifica nome de fazenda, localização de fazenda, e sim a ideia do conjunto, né, das médias e dos top rentáveis, aí sempre mostrando a questão da média. E um ponto legal, Antônio, que até a gente conversou bastante, né, Rogério, desde o início do primeiro projeto piloto aí que a gente acompanhou, é essa questão de poder levar os números da agricultura sustentável também, né, conseguir divulgar um pouco mais o potencial que existe na agricultura sustentável e que às vezes fica muito não claro para outros agricultores, e os outros agricultores têm interesse, querem entender um pouquinho mais, mas acabam não tendo número, não tendo a referência, e a gente com esse programa vai conseguir mostrar mais, levar mais aí, e divulgar mais esses números, né? Então o GAS aí vai dar uma força muito legal e muito importante para esse projeto, para a gente potencializar cada vez mais a agricultura aí no país. Rafa, até aproveitando, Rogério, a pergunta que foi feita foi muito importante. Quando eu falo de visitar fazendas com números, são fazendas que a gente chama fazendas notáveis, e naturalmente é a fazenda que aceita a visita, que quer compartilhar, né, que se sente à vontade, que normalmente ela não compartilha números absolutos, sempre números relativos, ou seja, nós tivemos a produtividade, ou o percentual disso, ou o percentual daquilo, mas sempre é combinado antes. Então, assim, e quem apresenta os números da fazenda ou é algum técnico da própria fazenda ou algum técnico autorizado por ela naquela visita, né? Então, mas assim, a gente vem percebendo, com a nossa experiência na pecuária, que os notáveis, aqueles que conquistaram alguma coisa, eles se sentem muito felizes, né, Rafa, de falar, não, olha, esse ano eu aumentei em X% esse índice, diminui aquele em Y%. Ele não fala qual foi o dividendo, qual foi a retirada, nem qual foi o faturamento bruto, naturalmente. Mas ele coloca que, olha, eu perdi margem, aumentei margem em X%, e como é um propósito muito nobre, a gente percebe que as pessoas estão cada dia perdendo esse medo de compartilhar algumas métricas chaves do próprio negócio em prol
daquele grupo. Falar assim, poxa, ano passado eu gastei X reais por hectare em tal assunto, em tal tema, e esse ano eu fiz isso, eu gastei Y por hectare. Né? Eu gastei X elemento para aqui, economizei, aumentei a margem, ou tomamos uma decisão de investir mais, então, meu resultado antes do investimento foi bom, mas meu resultado após o investimento foi muito ruim, porque a gente colocou X dinheiros por hectare e assim por diante. Então, assim, esse é um ponto chave do nosso projeto. A ideia é trazer todos os clientes de todas as dimensões. Hoje, por exemplo, entrou um cliente nosso de Minas que planta 45 hectares. E eu até falei, você tem que entrar no Lavoura Nota 10. Falou, não, pode me colocar. Né? E nós temos um cliente que planta 75 mil hectares. Claro que as práticas são distintas, né? Claro que comparar o de 40 com a turma menor passa a fazer mais sentido para ele, mas eu não tenho dúvida que alguns insights que podem acontecer do grande apoiar o pequeno, ou pequeno apoiar o grande, é fundamental, porque, de repente, ele pode, olha que prática bacana dentro dessa agenda de trabalho. Né? Então, a gente sabe que são duas empresas distintas, mas é uma agenda única que é monetizar o ativo, que é produzir com margem, sabe? E nos preocupa, Rogério, porque eu vejo a turma pagando aí 15 sacas por hectare, 20 sacas por hectare, coisa que, assim, para nós que analisamos resultado, número, a gente fica muito incomodado com esses níveis de pagamento de arrendamento, porque realmente é algo muito elevado. Então, isso para quem ainda é muito eficiente, para quem não é. Né? Então, a ideia é realmente de debater os formatos, debater as modalidades e assim por diante. E as práticas, né? Então, assim, isso é legal. Eu falo assim, toda vez que eu estou com gás, eu fico entusiasmado. Então, a gente acaba se empolgando e fala muito, mas eu queria aproveitar e abrir para outras perguntas, aproveitar que tem o Rogério aqui, que já teve rodadas maravilhosas anteriores de benchmarking conosco, a Rafaela, que é a principal coordenadora das ferramentas Integra hoje, ela que realmente constrói e simplifica tudo lá, né, Rafa? Então, estamos aí a postos para tirar as dúvidas, para estarem conosco aí. A gente precisa de 20 fazendas participantes. Eu acho que a gente não vai ter problema nenhum para ter esse grupo para debater bem, né? Acho que, considerando os clientes atuais e quem vai entrar, se Deus quiser, nós não teremos problema. Né? Giovanni colocou alguma coisa aqui, Giovanni? Deixa eu pensar. Gestor. Ficou bem evidenciada, Shaker, a importância desse projeto e a grande significação que vai ter aí na nossa lavoura e principalmente no gás, já que é uma demanda que recorrente em todos os encontros que a gente participa, nos questiona, sim, mas e daí? Né, o que sobra realmente? O que diferencia em termos de custo relacionado com o sistema convencional? E nós nunca temos esses dados assim concretos, com fidelidade para apresentar. Eu acho que dessa vez, né, nós teremos essa oportunidade e isso terá uma significação muito grande na gestão, né, de cada um dessa lavoura, saber exatamente que decisões tomarem, que oportunidade, enfim. Outra questão que nos preocupa bastante é a questão da comercialização, acho que é outro tema para o gás levantar aí oportunamente, né? Já que o produtor sabe muito bem produzir e a hora de vender ele fica refém, aí fica bastante debilitado aí frente a essa parte comercial. Então, nós temos que aprender mais a utilizar essas ferramentas que existem à disposição. É outro tema que o gás irá levantar oportunamente. Eu até acho, Rogério, que com a experiência de vocês, o fato de ter esse grupo com os números e etc., a gente consegue então, facilitar esse pool de compra, esse pool de venda, que vai ser coordenado pelo próprio gás. Né? Muito legal. A questão de compras é um assunto que, uma vez nós tivemos organizados aí como grupo, né, vai se poder utilizar também essa possibilidade, né, de fazer compras de grande volume distribuídas em grupo. Daniela, você como coordenadora aí da parte estratégica do gás, gostaria de participar, de falar alguma coisa? Com certeza, com certeza. Primeiramente, parabéns pela iniciativa, porque essas iniciativas, de fato, que vão trazer um reforço muito interessante para o nosso setor do agro como um todo, não só das estratégias de sustentabilidade que vêm sendo implementadas, e, de fato, está dentro, né, do planejamento estratégico do gás, nós realmente implementarmos ferramentas
oferecermos parcerias, descontos em ferramentas onde a gente possa apoiar o nosso associado na mensuração dos indicadores produtivos, de margem, essa gestão aí que o Schacker muito bem colocou, e o Rogério complementou, né, que não só na parte dos indicadores, você comentou 2 pontos, né, Rogério, que o gás era uma demanda do gás. Um era da do custo, né, e ferramenta, também da comercialização. Né? Exato. E hoje em dia, o que a gente mais precisa é realmente fortalecer a nossa base, realmente conectar, primeiramente, o produtor com o fornecedor, com a gestão do seu custo, da sua produção, para que ele consiga crescer ano a ano, né? E se antecipar nas suas estratégias de comercialização, que pode ser muito bem local, regional, ou um outro tipo de estratégia aí, dependendo do nível de ganho e da qualidade do produto, porque hoje o que a gente quer é trazer a diferenciação de produtos e da qualidade de como são produzidos, com manejo de agricultura regenerativa e sustentável, e começar a criar essa percepção de valor para o mercado, né? Porém, a nossa base tem que estar sólida. Então, produtor por produtor, especialistas como vocês, científicos, Embrapa e GAS e associação, a gente está conectado com empresas parceiras, empresas de médio e pequeno porte, porque uma vez que a gente põe a cara na indústria de alimentos ou para as grandes tradings, realmente a gente precisa estar forte, né? Porque ali para fazer aquela virada de chave, pegar a inteligência, extrair e lançar o que quer, ela é muito fácil, né? Então, como que a gente protege a nossa produção de alimentos, a posição do Brasil no agro e o nosso produtor, né? Que tem que se destacar em captura de carbono, que tem que se destacar em qualidade de produto, em sustentabilidade aplicada dentro da sua fazenda. Então, esse é meu comentário, eu falo demais, desculpa, mas é que é muito interessante tudo isso que vocês estão fazendo e eu quero sempre participar. Aliás, eu já dei meu telefone aí, porque eu vou querer conversar, pegar mais detalhe e indicar para outros clientes que eu tenho a campo aí, com certeza. Obrigada. Legal. E conte com o gás, né? Eu estou aqui, o Rogério não conseguiu conectar, mas eu tô com o gás ali tocando a estratégia de crescimento e contem conosco para a gente realmente fortalecer junto e crescer ano a ano. Legal, obrigado, Daniela. Não sei se o Maurício está presente ainda ou não. Maurício. Estou presente, Rogério. Diga lá, Maurício. Primeiro, agradecer e parabenizar vocês todos aí, o Antônio e você, por essa iniciativa. Isso é um desafio muito grande e eu creio, por exemplo, que uma das coisas mais importantes é a gente começar a criar essa questão, o hábito de monitorar e de ter um histórico das nossas atividades e do nosso ambiente e do nosso próprio solo para com nossos resultados. Isso é um desafio que não é fácil, você sabe disso, e eu conheço um pouco dessa coisa, mas eu acho que o caminho é esse, ou a gente se especializa, ou a gente sai do setor, né? Então, e eu tenho certeza que o gás e todos nós estamos nessa condução por uma agricultura mais biológica e mais econômica. A coisa que o Ivo Frade sempre fala não é sacas por hectare, mas são reais na nossa conta. Então, é isso que nos interessa. Então, eu só tenho a parabenizar vocês já disseram um bocado de coisas importantes, então vamos refletir sobre isso e ver o que a gente tem a propor daqui para frente. Mas a iniciativa de vocês é excelente e eu espero, embora como diz, cada propriedade é uma propriedade, cada ano é cada ano,
cada plantio direto, cada produção de massa verde ou de massa seca é diferente. Como é que a gente compara essas coisas? Nós temos que lidar com essas coisas com habilidade como produtor rural. Então, esse é o desafio do produtor e nós estamos juntos. Só um outro aspecto é o seguinte, que a gente espera que no próximo ano que a gente tenha a continuidade desse governo, porque nós temos um desafio muito grande no que concerne à agricultura familiar do Brasil. E ela precisa de um grande apoio técnico, científico por parte dessas organizações. E hoje as organizações estatais estão muito debilitadas para prestarem isso. E se a gente conseguir unir esse pessoal em prol deles próprios e da nossa sociedade, eu acho que vai ser um grande passo. Obrigado e desculpa pela conversa fiada. Legal, muito valeu, bom, senhor Maurício, muito bom. Obrigado, Maurício. Esperamos que a maioria dos nossos associados do GAS aí tenham adesão aí ao projeto. Quem sabe algumas perguntas da parte dos assistentes, fica aberto, né, Cháquer? Se alguém quiser... 100% aberto às perguntas agora. Ao convite, que falei, a gente vai trabalhar bastante. O Roberto Pini levantou a mão. Fique à vontade, Roberto, se quiser já fazer a pergunta verbalmente aí. Só o áudio está famoso áudio fechado, tem que liberar o microfone, né? Roberto, está fechado teu microfone. E a cara dele também. Agora sim. Valeu. Então, boa noite a todos. Boa noite. Satisfação muito grande. Roberto. Esse sábado eu tive a minha festa Jubileu de Ouro lá na Exalc, 50 anos de formado. Opa, parabéns. E eu quero reportar para vocês, eu falando com os colegas antigos lá, irmãos, né? Foi uma coisa muito emocionante encontrar com esses colegas, e gente muito inteligente, inclusive empresários do agronegócio convencional, né? Eu falando da agricultura regenerativa e de que é uma meta a gente provar a sustentabilidade dela. Então, eu senti uma resistência muito grande desses inteligentes, hein? No sentido seguinte, tá recuperando o meio ambiente, ok, mas isso não é sustentável. Eles não acreditam que pode ser lucrativo a agroecologia sem tacar NPK e sem usar defensivo. Tá? Então, eu queria sugerir uma coisa, é uma coisa óbvia, bem simplória. Modestamente, eu queria sugerir o seguinte, que a gente tenha muita atenção com a econometria, a gente conseguir criar nas fazendas da gente um plano de contas para que a gente possa ter uma contabilidade de custo real, onde a gente possa pôr realmente todos os custos que estão incidindo e a gente possa estar medindo a lucratividade real, que pode ser até auditorada, tá certo? Porque senão esse povo não vai acreditar que é lucrativo uma agricultura sem tacar adubo químico, solúvel e agrotóxico. Faz sentido para vocês isso? Faz muito sentido, Roberto. E outra coisa, eu demorei muitos anos, eu sou um engenheiro agrônomo do Ministério da Agricultura e trabalho com a área de manejo e conservação de solo e água. Demorei muitos anos para crer nesse modelo. Eu fui criado sob o regime do NPK. E um dos primeiros empregos meu foi da Bayer. Hoje, eu conhecendo o gás, eu tenho um outro espírito, uma outra visão de mundo, né? E te informar até que, por exemplo, o plantio direto, ele foi, por muitas vezes, questionado por empresas de pesquisa, inclusive a Embrapa, né? Que me questionou a nossa organização, a Federação Brasileira do Plantio Direto na Palha, da qual eu faço parte há muito tempo, desde o Herbert Bartz, Nono Pereira, Frank Dijkstra, que estão lá, e eu também. Então, esses obstáculos, para mim, como diz, são bem-vindos. Vamos superá-los e demonstrar. E não apenas a questão da rentabilidade financeira do sistema, mas, antes de tudo, da qualidade ambiental, da saúde do solo, da matéria orgânica
e essas coisas que hoje a sociedade brasileira, a sociedade mundial exige. Alimentos de qualidade, com densidade nutricional melhor do que o que estamos produzindo desde a década de 40, com base em NPK. E hoje nós estamos produzindo com remineralizadores de solo e outros fatores que vêm contribuir para essa nova agricultura. Não é nova agricultura, é uma agricultura antiga, aliás, muito mais antiga do que a gente pensa, né? Essas novidades é que desbalancearam os alimentos, desbalancearam o meio ambiente, né? E eu acho que nós temos a inteligência suficiente para dar a volta nessa questão ambiental e da qualidade. Obrigado. Ok, Roberto, respondendo a sua pergunta, esse realmente é o objetivo desse nosso projeto, é levantar esses números com fidelidade para que se possa realmente apresentar, né, os resultados dessa agricultura que está dando resultados. Eu posso falar com experiência própria, eu estou conseguindo resultados aí bem interessantes em relação ao sistema convencional. Até acredito, Rogério, que com a colocação do Dr. Roberto, a gente possa incluir no projeto uma publicação, se possível, em revista internacional, pontuada sobre o resultado desse benchmarking. Então, acredito, Roberto, que de posse desse perfil de gente, a gente possa eleger dentro do nosso grupo, e a gente tem acesso a notáveis pesquisadores, dentro do próprio GAS, muita gente boa, e aí a gente pode eleger uma revista internacional, fazer um trabalho desse. A gente tem um grupo estatístico muito, muito habilidoso, gente do FMG nos ajudando com muita frequência e outras instituições. Então, até a gente pode, porque nós temos evidências muito sólidas do desempenho econômico da agricultura sustentável. O que falta é N para a gente poder publicar um trabalho realmente científico que possa ser aí, ir para uma COP da vida ser apresentado. Mas, inclusive, até espaço para apresentar na COP nós conseguimos através aí das pessoas interessadas nisso. Então, acho que é um caminho aí muito... Eu acho que, viu, Rafa, a gente já pode aí se preparar nesse processo para fazer uma publicação bastante importante, né, Dani? Que a Dani ia falar mais alguma coisa sobre isso. Ok, o Roberto tem uma réplica, aproveitando Sim, aí o momento. Um comentário rápido. Eu explicando para esses colegas que a gente vai estar fazendo um monitoramento da regeneração do solo. Por exemplo, estou recebendo umas áreas de arrendamento de cana em que sofreram 10 anos com adubos químicos e herbicidas e agrotóxicos de toda maneira. Então, nós estamos fazendo a regeneração, plantando adubação verde, todas aquelas técnicas. E aí eu estava explicando que a gente vai estar fazendo o monitoramento da microbiota, medir hoje a atividade biológica, aí depois da adubação verde, depois que você tomba a adubação verde e plantar um milho safrinha, depois que eu colher o milho safrinha, vamos medir de novo a microbiota e também em cada etapa dessa medir nutriente solúvel e nutriente total do solo, certo? Aí eles falaram, bom, tudo bem, aí você está mostrando que está regenerando o solo, tal. Mas isso é uma coisa que vai levar décadas. Isso daí não é inviável, não vai dar lucro isso daí. Então, é super importante, eu insisto, que a gente possa ter uma contabilidade de custo onde a gente registre contabilmente e que possa ser auditorável, porque as pessoas não acreditam. Que aí tudo que você gastou vai ter um ponto de equilíbrio, que é o break-even, um ponto de equilíbrio do fluxo de caixa. Depois você vai ter o payback, que é o pagamento de todos os investimentos que você fez, dessa regeneração, vamos dizer assim, e depois vai mostrar que está dando lucro, com taxa interna de retorno, com valor presente líquido, que são os índices da linguagem econométrica do mundo, senão esse povo não vai acreditar. Ok. A Daniela tinha também uma consideração? Não, é verdade, é só para complementar aí a fala do Roberto, o grande Roberto. Estivemos juntos no Agribusiness Forum em São Paulo, e essa percepção é muito real dele, acho que de todo mundo, assim, as pessoas não acreditam, e também tem um viés muito, muito importante que a gente tem que considerar, que é a indústria. A indústria.
ela não vê, ela não enxerga, ela não conhece. E isso vai passar por uma transformação cultural, né? Ela sabe que ela precisa entregar sustentabilidade, mas essa transformação cultural vai ter que ser implementada em algum momento ali na ponta da cadeia. E aí eu estou ouvindo, eu tive até uma reunião estratégica essa semana aqui com a CEO da Openin, e mais o CEO da Adapta, do pessoal, onde a gente conseguiu entender os clusters de operações de barter, para estar colocando aí produtos, opções de produtos sustentáveis, e para que tivesse a liberação de crédito mais estruturada, para que ajudasse nessa fase de transição dividida por etapas. Então, eu vejo, sim, o que o Roberto disse, não só na ponta técnica, né, da agronomia, lá dos espertos, mas na indústria também, como um todo, a gente vai ter esse desafio. Mas é um desafio legal, porque a gente consegue estruturar o caso de sucesso, aí, o Shaker, o Zart, acho que todo mundo aqui construindo materiais de peso, a gente realmente publica em inglês e vamos para a COP mostrar o que esse Brasil está fazendo, né? Nós estamos já com o tempo bastante adiantado. Roberto, para finalizar sua consideração? Última coisa, desculpa. Eu falei para esses colegas, que são inteligentíssimos da minha turma, tá? Eu falei, escuta, vocês têm essas premissas já encalacradas na cabeça desde o tempo que a gente se formou, em 72, tá? Que tinha que calcular um NPK que estava faltando e taca NPK de novo, aí acidificou, taca calcário de novo. Então, e vocês se acomodarem em cima dessas premissas, e quando eu falo isso, irrita um pouco inconscientemente, porque está quebrando um pouco esses paradigmas da cabeça de vocês. Agora, tem um outro aspecto que é terrível, que são as grandes corporações vendedoras de adubo e de química, tá certo? Que fazem uma pressão terrível. No meu tempo, a Exalc era financiada pela Fundação Rockefeller. Então, existe uma pressão muito grande, é uma correnteza muito grande, e nós vamos ter que nadar um pouco contra ela. Ok. Certamente os caminhos existem e nós iremos provar. Shaker. Muito bem. Quero agradecê-los, mais uma vez, reforçar aí a nossa gratidão, Rogério, a você, e dizer que a gente está muito firme e forte para compartilhar dessa causa. Acho que a causa do gás é uma causa muito nobre, e a nossa empresa ela quer fazer parte dessa causa, desse movimento, e fazendo o que a gente sabe, que é analisar número e divulgar isso, e compartilhar resultado, e colocar inteligência, gente, estatística, sistemas a favor disso tudo, reconhecendo que sempre, no final das contas, a experiência humana ainda supera em muito a inteligência artificial, e a gente vai seguir com isso e fazer tudo o que for necessário para ajudar o nosso planeta e ajudar aí todo mundo. Então, que a gente tenha um projeto exitoso. Um abraço a todos e estaremos em contato em breve. Da minha parte também, agradecer a participação de todos, dizer que a live vai ficar gravada e, oportunamente, nós iremos divulgá-la também para aqueles que não tiveram oportunidade de participar. E os contatos para adesão já foram também fornecidos, né? Então, vamos aguardar que tenhamos aí um número grande de produtores para que se possa ter dados bastante confiáveis e significativos. Obrigado a todos, uma boa noite. Até mais. Obrigada, parabéns. Boa noite, gente. Boa noite. Valeu. Muito obrigada. Boa noite a todos e bom feriado de Nossa Senhora Aparecida e Bolsonaro nas cabeças. Vamos lá.